O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando sempre consolo, esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é um querido irmão, Francisco Folhadella, lá da Associação Espírita Fraternal. Francisco é orador espírita, divulgador de nossa doutrina e vice-presidente do LAGE, do Lar Abrigo Amor a Jesus. Está nos trazendo o tema, a parábola dos talentos. Francisco, agradecemos muito por sua presença mais uma vez aqui no programa Atualidade Espírita. Kátia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer muito grande nós podermos estarmos aqui fazendo algumas reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E nós sabemos que o seu público é um público bem grande, né? Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Nós é que nos sentimos muito felizes com sua presença, porque conversar sobre o Evangelho, principalmente, não é? É algo que nos faz bem, nos acalenta, nos traz aquela tranquilidade que precisamos. E antes de entrarmos no tema em si, nós gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre as características dos evangelhos. Isso é muito interessante, porque se nós observarmos, Kátia, cada escritor, ele vai passar naquele livro, naquela carta, naquele documento que ele está redigindo, todo o seu conteúdo, né? O Chico Xavier, através da psicografia, né? Ele foi questionado naquela obra do Irmão X, né? Que a família percebeu que ali realmente era Humberto de Campos. Por quê? Porque, através da psicografia, ele trazia toda uma característica do Humberto de Campos, né? E assim acontece, o escritor, mesmo na ficção, ele traz a característica dele. O mesmo acontece com os evangelhos, né? Os evangelhos são 4, e mais as cartas de Paulo. Então nós vamos encontrar em cada evangelista, cada um se distinguindo, pontuando a sua característica. Nesse evangelho que nós vamos ver hoje especificamente, Mateus, que nos fala dessa parábola dos talentos, o Mateus tem aquela característica, até tido o evangelho dele como sendo o evangélico hebraico, porque ele busca trazer o conteúdo, toda a passagem do Cristo, fazendo um link com o que os profetas haviam relatado. E ele faz, na sua maneira de escrever, ele coloca toda aquele conteúdo de uma religião, de um Deus extremamente julgador, né? Então você vai ver nessa passagem que ele termina onde há dor e ranger de dente. Você lendo essa parábola dos talentos, você até fica um pouco assustado com esse pavor, com esse Deus. Nós vamos perceber isso. Então o Mateus, ele tem essa característica, né? Então ele traz esse evangelho bem mosaico, né? Aquele Deus tribal, aquele Deus Senhor dos exércitos. Aí nós vamos encontrar em Lucas já um evangelho em que ele nos fala da cura. O Lucas era médico, né? O Lucas era médico de Paulo, ele era discípulo de Paulo. Ele me traz uma conotação diferente, ele fala na cura da sogra de Pedro.
vamos encontrar em Marcos esse mesmo evangelho, mas já com uma característica sobrenatural, o milagre, porque ele busca trazer, né, o conteúdo dele para poder escrever esse evangelho. E em João, que é tido como evangélico mediúnico, né? Nós temos ali até todo um conteúdo que parece uma premonição de João, né? Aquele evangelho mediúnico. E as cartas de Paulo, que realmente foi um grande cristão que conseguiu que todo o cristianismo pudesse se espalhar naquela época por todo aquele território que ali estava. Através das suas cartas, né? Então é interessante a gente ler esse evangelho tendo essa conotação. Muito importante. Para que a gente possa ter uma visão de um todo e não uma visão ao pé da letra, né? Nós precisamos interpretar os evangelhos. O evangelho é para ser estudados, né? E aí, logicamente, quem tem aquela tendência a gostar mais daquela parte que fala de curas, não é? Isso. Já vai procurar Lucas. E nós vamos ver, Kátia, que até, e uma citação muito interessante no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, em que ele faz uma divisão muito interessante, que a moral não é questionada, mas ele dá 5 itens lá. E ele fala que determinados pontos do evangélicos, ele vai servir às religiões dogmáticas. Ele fala o seguinte, que uma é a vida de Cristo em si, as outras são as profecias, os milagres, e há os dogmas que determinados segmentos religiosos pegaram. Se você observar, determinados segmentos religiosos só orbitam em função disso. Se fixaram mais aí. É o castigo, é o demônio, né? Já a doutrina espírita não, ela vai trabalhar com a razão. Então nós temos que ler esse evangelho fazendo toda essa filtragem, a filtragem do conteúdo do evangelista e depois tentar entender o que está escrito ali com uma razão, com uma ótica de um Pai de infinita misericórdia, justo, que é Deus. Muito bom isso. Nós sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes, né? Sabemos disso, ouvimos falar. Esta distribuição dos talentos que temos aí nesta parábola, ela não está de acordo com o atributo desse Deus justo e bom, uma vez que distribuiu os talentos de formas diferentes, não é? Como é que a gente pode entender isso? Kátia, nós temos que fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, o Evangelho ele pode ser interpretado de várias maneiras, desde que essa interpretação venha trazer um cunho moral em que você vai crescer com aquilo. Eu vou citar um exemplo muito típico. Se nós pegarmos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos Trabalhadores da Última Hora, Kardec, ele montou o Evangelho da seguinte forma. Primeiro ele pegava um trecho do Evangelho e ele mesmo fazia a sua interpretação. Depois ele abriu espaço para que aqueles espíritos que estavam com ele nessa obra, eles pudessem opinar. Então, nessa mesma passagem do Trabalhadores da Última Hora, nós vamos ter 2 espíritos que vão fazer uma interpretação totalmente diferente. Nós temos o espírito Constantino, que ele faz isso lá em Bordeaux, na mesma época, em 1863, que ele enfatiza aqueles trabalhadores como sendo a eficácia, a boa vontade, que são as virtudes que aqueles trabalhadores tinham, né? Buscando, porque embora eles não estivessem trabalhando, eles estavam correndo atrás, a vontade de trabalhar, eles estavam na praça aguardando. Então ele busca dar ênfase a essa boa vontade que nós temos que ter de correr atrás, de estarmos dispostos, de fazer as nossas tarefas com eficiência. Mas nessa mesma
termina, fecha o parágrafo, está lá Espírito Constantino, em Bordeaux. Vem o segundo espírito, Henri Reiner, se eu não me engano. Se não for isso, depois nós pesquisamos no Evangelho segundo o Espiritismo lá. Ele está em Paris, em 1863, que ele já dá uma conotação de que é através das reencarnações que seria o denário, aquele que foi pago, seria esse atributo, né? essa misericórdia divina nos proporcionando a reencarnação. Então vieram os profetas, que foram os primeiros trabalhadores, depois esses profetas, alguns vão reencarnar, outros estariam até hoje mesmo. Observa que a passagem é a mesma. Nós temos dois espíritos, né, de escola, que ajudaram Kardec, cada um tendo uma visão. Agora, observa que o fundo das duas interpretações nos traz um conteúdo moral elevado, porque nos demonstra na reencarnação a misericórdia divina, nos dando a oportunidade de sempre nós estarmos resgatando, né, ou crescendo, né? E o outro nos mostra a predisposição que nós temos de estar sempre para com as nossas tarefas, buscar fazê-la sempre da melhor forma possível, estar sempre buscando estar disponível ao trabalho. Então, essa interpretação nos cabe, né, fazer. Essa explicação é interessante, que talvez nós venhamos fazer uma interpretação um pouco diferente da que o seu público tenha ouvido, né? Então, nós não estamos desqualificando nenhuma delas. Não. Muito pelo contrário, todas são de suma importância. Exato. Nós estamos trazendo uma interpretação que achamos interessante também colocar para todos nós que estamos buscando crescer, né? Em termos morais. Na parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu um talento, ele relata o seguinte: atemorizado em terreio, né? São palavras daquele que recebeu um talento. Isso demonstra um grande medo ao Senhor. Kátia, o que nós falamos? Se você ler essa narrativa de Mateus, esse companheiro que está lá com um talento, primeiro nós já temos que começar a questionar por que um recebe um talento, o outro recebe 2 e o outro recebe 5. Se esse Pai de infinita misericórdia, ele é justo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13 ou 15 dos atributos da divindade, é um Pai de infinita misericórdia, justo e bom. Se ele é justo e bom, ele não pode dar um talento para um, 2 para o outro e 5 para o outro, não é? E também nós vamos encontrar lá, aliás, no Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade, nós vamos encontrar também que Deus, na pergunta 113, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que Deus criou a todos simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nesse momento, nós estaremos com um talento ou um dom. Nós vamos aqui tentar explicar, né, que o Aurélio nos diz que talento é um dom que nós temos, né, uma determinada virtude, uma determinada capacidade, né? Deus nos cria simples e ignorantes, mas todos nós teremos um talento. É esse talento que nós vamos tentar desenvolver aqui. E que foi o grande erro desse nosso irmão, porque ele enterrou esse talento. E nós vamos ver que hoje em dia também nós vamos encontrar irmãos com esse talento enterrado. Por medo, por estar inseguro, não é verdade? Por orgulho, né? Às vezes até nós enterramos por orgulho. O orgulho de fracassar, né? Isso. E não querer fracassar. Esta concepção equivocada desse Deus tribal, que você até já nos falou um pouco, é que nos leva à intolerância religiosa, não é? Que hoje em dia está aí tão em voga, tão em moda, sendo aí colocada por certas pessoas, algo que nós temos que
eliminar, afastar de nós. Fala um pouquinho sobre isso. Kátia, se nós olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, tem uma explicação muito interessante de como os hebreus, como os judeus, eles viam a divindade. A relação deles com Deus não é a que nós temos hoje, de uma vida futura, era bem restrita. Eu estaria bem com Deus, então eu iria lá na minha sinagoga, lá no templo, faria as minhas obrigações, digamos assim, e então Deus ficaria satisfeito comigo. Ele estando satisfeito comigo, a minha lavoura, a minha criação, a minha agricultura, ela iria para frente. A minha casa estaria isenta das doenças, das pestes. E o que está lá bem citado, haveria uma supremacia da nação. Essa supremacia da nação é como se aquele Deus fosse o Deus daquele povo, esquecesse os demais. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica a nenhum segmento religioso. Não, nós estamos colocando o pensamento daqueles primeiros, digamos assim, de primeiros religiosos, que nem era o cristão, que Cristo não tinha vindo ainda não tinha chegado. Nós estamos aqueles que seguiam Moisés, né? E se você olhar os salmos têm determinados salmos que até é um pouco aterrorizante. E tem um lá, o Salmo 93, se eu não me engano, que diz o seguinte: passarei no vale da morte, 10.000 cairão à minha esquerda, não sei quantos mil à minha direita, mas eu vou sobreviver porque o Senhor é meu pastor. Eu estou fazendo uma divindade exclusiva para mim. Isso é um absurdo, porque Deus é um único só. É o Deus de todos nós, espíritos encarnados. É esse Pai de infinita misericórdia. Então, quando eu começo a criar um Deus meu, eu estou trazendo aquele resquício lá da antiguidade. Porque Hermínio de Miranda nos diz o seguinte, no Diálogo com as Sombras, que o esquecimento é seletivo, ele não é destrutivo. Aquele Deus tribal que em encarnações anteriores eu tive a necessidade de cultuar para que eu tivesse, me tornasse para que houvesse um Deus único, ele retorna nesse momento porque eu estou trazendo esses arquivos lá de trás. Aí o meu Deus é melhor do que o Deus do outro, como se isso fosse possível. E isso é que nos traz a intolerância religiosa, essa concepção desse Deus tribal, quando na realidade é um Deus, é um Pai de infinita misericórdia. E esse nosso companheiro do Um Talento que enterrou, ele tem um diálogo com Deus extremamente temeroso. Ele diz: sei que o Senhor ajunta aonde não semeaste, como se fosse possível colher aonde não se semeia. E temeroso, peguei o seu talento e o enterrei. Né? Então ele enterra o talento dele com medo desse Deus, que foi o grande erro dele. É muito importante termos esse cuidado, não é? É verdade. Principalmente no que acabamos de falar. Nós temos visto na mídia uma série de situações provocadas pela intolerância religiosa, que é algo muito cruel que nós temos que afastar. Temos que afastar. Em hipótese alguma, podemos comungar com esse tipo de pensamento. O Deus é único. Agora, as religiões, todas aquelas que trazem uma mensagem, um comportamento de amor, de fraternidade, ela é válida, cristã. E nós já falamos, inclusive, em programas passados, em situações aqui que se apresentaram, a respeito disso, valorizando todas as religiões, porque todas elas oferecem as mesmas oportunidades ao homem. Nós é que, às vezes, não estamos prontos ainda. Aí é bom que se diga que o cristianismo ele vai se tornar uma religião lá bem depois de Cristo.
lá com o imperador romano. Porque o que Cristo nos trouxe foi um comportamento. Moisés nos trouxe também os 10 mandamentos e as suas leis mosaicas, algumas de cunho social, porque ele tinha que ter um certo direcionamento para aquele povo que estava transitando num deserto, não é? Mas não havia uma religião, né? Hoje é que nós criamos várias e várias religiões e cada um está brigando como se cada um tivesse um Deus. Não, o Deus é único. É um Pai de infinita misericórdia que ama a todos os seus filhos e querem que todos vivam harmonicamente. Exatamente. E é muito importante nós ficarmos atentos a isso, para não nos pegarmos também achando que a nossa religião, que a nossa crença é superior à do outro. Isso é um erro que nós não podemos jamais nos deixar cair, né, Cátia? Não podemos jamais nos deixar cair. Exato. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui do nosso primeiro bloco, Francisco, e você na pessoa de vice-presidente lá do Laje, para convidarmos os irmãos que nos assistem para o Yakisoba, que acontecerá agora em novembro, no início de novembro. Início de novembro. Estão todos convidados. O Laje é uma entidade em que, graças à comunidade friburguense, é que ele consegue, não vou dizer sobreviver, porque seria muito pesado, até porque o Laje consegue viver, né? Digamos assim, proporcionar aos seus idosos uma qualidade de vida que muitos não tinham, sabe, Kátia? Então, o nosso pensamento é que aqueles irmãos que estão lá abrigados, todos são oriundos de uma situação bem crítica, né? O lema do Laje é o seguinte: dentre os necessitados, os excluídos. Então, nós estamos sempre buscando abrigar aquele excluído dentre os necessitados. E buscamos levar para esses irmãos, geralmente já na sua velhice, né, na sua idade avançada, uma qualidade de vida que eles não tiveram. E nós só conseguimos manter isso, e aí nós temos que agradecer muito a comunidade friburguense, porque o Laje vive graças à comunidade friburguense. Aí eu estou abrindo espaço para todos. Eu estou falando das pessoas físicas que nos ajudam lá através do carnê, das pessoas jurídicas, dos empresários que nos ajudam e nos ajudam muito, do ente público que de alguma forma traz também alguns recursos. Então o Laje é o resultado do somatório de todas essas forças que convergem lá para nós. Muito importante nós colocarmos isso aqui, porque aquele irmão que sentir a vontade dentro de si de auxiliar o Laje, ele pode contribuir mensalmente com a quantia que quiser, através de um carnezinho que ele pagará nas casas lotéricas. Ele pode chegar ao Laje levando a sua contribuição, porque o Laje está lá aberto, em tempo integral, não é verdade? Sem necessidade de marcar, agendar uma visita. E não só o Laje a visita, mas como todas as contas do Laje estão abertas à comunidade. A comunidade. Porque são elas, é essa comunidade que mantém e é a essa comunidade que nós temos que prestar conta. E nós procuramos, Kátia, sempre nos eventos, mostrar o que está sendo feito. Não é uma proposta de se promover, não. É uma proposta de se prestar conta a essa comunidade. É uma prestação de contas. É uma prestação de contas. Exato. Então, no próximo dia 12 de novembro, teremos o Yakisoba solidário do Laje. Estão todos convidados. E vamos agora a um breve intervalo comercial, retornando com o nosso irmão querido Francisco Folhadella, da Associação Espírita Fraternal. Até já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais.
Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paysandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Francisco Folhadella, da Associação Espírita Fraternal. Francisco está nos trazendo o tema A Parábola dos Talentos. Francisco, como podemos então entender esta parábola dos talentos? Kátia, vamos tentar fazer aqui um resumo para que os nossos telespectadores, os nossos internautas possam relembrar. Nessa parábola é feita uma citação de um senhor que ele vai sai da sua terra, né? E ele pega os seus servos e deixa com um servo 5 talentos, com o outro ele deixa 2 talentos e com um terceiro ele deixa 1 talento. É bom que se diga que na época talento era um valor monetário. Mas se nós levarmos em consideração que Jesus falava ao Espírito, nós não podemos trabalhar esse talento aqui como algo material, como algo dinheiro. Nós temos que pensar em outra coisa. Então observa que esse que recebeu 5 talentos, ele multiplicou e entregou mais 5 ao servo quando chegou. Esse que recebeu 2 também multiplicou esses talentos e entregou mais 2. Além dos 2, devolveu e conseguiu mais 2. Mas o que recebeu 1 enterrou. E esse nós vamos observar no capítulo 9, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me fala a memória, nos fala lá sobre a fé, que é um sentimento inato. Quer dizer, é um sentimento congênito. Essa fé, todos nós nascemos com ela. Aí nós começamos a entender que esse Pai de infinita misericórdia, ele está atuando. Porque todos nós nascemos com essa fé. Ela está dentro de nós em germe. Ela está latente. E nós temos sim que começar a trabalhar essa fé, a fazer com que essa fé desabroche. Esse nosso irmão, ele errou porque ele pegou esse talento e enterrou.
Observa, Kátia, se nós observarmos no início nossa, digamos assim, da nossa passagem aqui no orbe terrestre, nós vamos observar que todos os povos buscavam a divindade, porque esse germe latente fez com que lá na Índia viesse lá os hindus, Krishna, Zoroastro, enfim, e nós tivemos Moisés e os hebreus com Deus, até mesmo aqueles povos aculturados, os nossos silvícolas, né? Eles tinham o Tupã, eles tinham o Deus, o trovão. Por quê? É esse germe latente. Agora nós temos que começar a trabalhar isso. E como é que nós vamos trabalhar? Aí Gilberto Gil nos deu uma deixa. Gilberto Gil tem uma música que, se eu quiser falar com Deus, aí ele diz o seguinte: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Nós temos que fazer como Moisés fez, como Jesus fez, como Saulo de Tarso fez. Moisés, para se transformar no grande libertador do seu povo, ele se recolheu ao deserto. Jesus, para começar o seu messianato, ele se recolhe durante 40 dias e 40 noites no deserto. Saulo de Tarso, para se transformar no grande Paulo, ele também se recolhe no deserto. E o que é esse deserto? É um local, meus irmãos, onde nós possamos estar a sós com Deus, porque deserto aqui é o vazio. Então nós temos que eleger na nossa casa um localzinho que vai ser o meu deserto, para que ali eu desate todos os nós. E o que é os nós? São o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquele sentimento de menos-valia, porque às vezes a gente acha que Deus não é justo porque para o outro é tão bom, para mim. Eu nunca busco me olhar com aqueles olhos que veem, mas sempre com o olhar nos trazendo a desculpa. E nesse momento começar a conversar com Deus, porque orar é conversar com Deus, é expor teus sentimentos. E é assim que nós vamos fazendo com que esse talento, né, esse dom divino, ela vá desabrochando, que foi o grande erro desse nosso irmão, que ele enterrou. E quantos irmãos nós vemos aí tendo uma vida, né, como nos diz o final da parábola, onde há dor e ranger de dentes. Quantos irmãos estão vivendo de uma forma tão ruim porque enterraram a fé em detrimento a determinados prazeres, porque o prazer e a felicidade são algo diferente. Prazer é algo momentâneo, felicidade é algo construtivo, não é? Determinados irmãos enterram a fé em detrimento dos prazeres. Quando o exercício da fé, o fazer essa fé desabrochar, é que faz com que venhamos ter realmente a felicidade, Kátia. E aí você está falando nos valores morais e nos valores espirituais, não é, Francisco? Isso, e observa, vamos começar a observar se esse irmão não tivesse enterrado essa fé, se ele tivesse trabalhado essa fé, né? Nós vamos ver que essa fé ela vai agregar outros e outros valores. Aquele que foi, digamos assim, ele não recebeu 2 talentos, ele desenvolveu a fé e essa fé acrescentou mais um talento a ele. E nós vamos observar que à medida que a gente vai desenvolvendo a fé, ela vai trazendo novas virtudes para a gente. E hoje, como podemos, nós aqui, aproveitando, bebendo todos esses ensinamentos, como nós podemos despertar e fortalecer essa fé que existe em nós, que você diz que é inata? Como podemos fazer? Cátia, como nós falamos, nós temos que começar a exercitar, não é? Se nós observarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos fala lá do bem e mal sofrer, ele nos fala o seguinte, que Deus não se apieda
perante aquele a quem falta coragem. Esse nosso irmão, infelizmente, ele não teve a coragem de colocar essa fé em ação. A fé, ela tem que ser algo construtivo. Nós falamos de um estágio, nós elegermos o nosso deserto e ali então nós começarmos a conversar com Deus. Mas aquela conversa sincera, aquela conversa com os nós desatados, né? Livre das máscaras. Máscaras, né? Aquela conversa autêntica, até porque para Deus a gente não consegue esconder nada, né? Não adianta eu querer passar uma imagem de bonzinho se na realidade dentro de mim está latente uma situação de raiva, de ódio. Eu tenho que conversar com Deus. Meu Deus, eu estou com um tremendo ódio de um irmão, me ajude a me libertar desse ódio. Porque eu tenho que ser franco, eu tenho que dizer para Deus o que eu estou sentindo e pedir ajuda para que eu possa superar. Eu tenho que ser autêntico. E através dessa conversa e através de uma fé atuante das obras, porque não se pode aquela fé, né? Não fez mal, mas se não fez bem, ficou no 0 a 0. E nós estamos aqui para começar a fazer alguma pontuação. Então, essa fé, ela tem que ser atuante. Nós temos que começar a olhar, a desenvolver essa fé num trabalho, às vezes, num trabalho voluntário. Fé viva, né? Uma fé viva. Num sorriso, nós vamos falar isso para aquele companheiro, né? Aquele companheiro que muitas vezes para nós está invisível, né? Quantos e quantos irmãos são invisíveis para tudo, né? Em determinados momentos, para nós estarmos atentos àquele companheiro que está transitando ao nosso lado. Isso tudo passa pela caridade, isso tudo passa pelo amor ao próximo, não é verdade? Tudo isso. A fé, Francisco, ela é irmã gêmea da esperança e de tantas outras virtudes, como falamos agora da caridade, como falamos do amor ao próximo, da generosidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses desdobramentos da fé? Kátia, vamos tentar fazer alguns desdobramentos aqui. Você, quando desenvolve essa fé, ela não só traz a esperança, mas traz algo muito importante para o dia de hoje, a coragem. Alguém duvida da coragem dos primeiros mártires que eram jogados naqueles circos para que fossem devorados pelos leões, e eles entravam ali numa calma danada. Alguém duvida da coragem de um Estevão perante Saulo, que era o doutor da lei, e aquela tranquilidade com que Estevão trava o diálogo com Saulo, faz com que Saulo fique, ele sim, extremamente desarvorado, porque ele não podia entender como é que Estevão ficava tão tranquilo perante a ele, que era um doutor da lei, que tinha poder de mandar matá-lo. Ninguém pode negar uma coragem de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um Martin Luther King, de um Gandhi. Observa que o exercício da fé, o desabrochar dessa fé, ela nos traz coragem. Observa, Kátia, que nós já estamos com 2 talentos agora, a fé e a coragem. E com essa fé e a coragem, eu passo a observar o meu irmão não como um inimigo em potencial. Porque o que acontece? Nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que nós olhamos para o próximo com um certo receio. Eu começo a olhar para o próximo vendo nele não um companheiro, mas um adversário, um inimigo. Isso porque eu estou com medo. Eu, quando estou atemorizado, eu estou vendo o outro como inimigo. Mas se eu tenho uma coragem, é aquela coragem que pacifica. É bom que se diga que a coragem não é ausência de medo, não. Porque todos nós temos medo. O medo faz parte do nosso processo de perpetuação da espécie. A coragem, ela é sobrepor ao nosso medo.
É controlar. É essa coragem que faz com que você tenha uma paz, você tenha uma pacificação. Você consegue olhar no irmão não um adversário, mas um companheiro. Aí você começa a olhar com ele com um olhar benevolente. Olha só, nós já estamos agregando mais uma virtude, a benevolência. Benevolência, tão importante. Tão importante. Eu consigo olhar aquele irmão, os seus defeitos, as suas quedas, com um olhar, com uma indulgência, porque eu estou tranquilo. Eu sou uma pessoa pacificada. A coragem, a fé e a coragem, além de trazer a esperança, o otimismo, ela me traz a indulgência, a benevolência, porque o próximo não é um inimigo, é um irmão em trajetória evolutiva. Observa, Kátia, que eu também começo a exercitar um ato de vontade que se chama perdão. Muito importante. Então, se você observar, esse talento que está latente dentro de nós, que se chama fé, que aquele irmão enterrou, se ele tivesse colocado isso, trabalhado isso, transformado isso, ele não só, que é aí que o Senhor fala, aquele que tem, muito será dado. Porque esses talentos, à medida que você vai desenvolvendo, eles começam a crescer numa progressão geométrica. Prosperam, não? Prosperam. Você começa a agregar vários outros talentos. O que aquele nosso irmão, ele não fez, ele enterrou. Exato. E nós temos que alertar aqueles irmãos que estão enterrando a sua fé em detrimento de prazeres que não é felicidade. Felicidade é algo diferente de prazer. Felicidade é algo a ser construído, é algo que a fé vai fazer com que você construa essa felicidade. E você, nessa caminhada aí das virtudes que você foi agregando àquela primeira, que foi a da fé, não é? Vem o perdão, vem a caridade, uma série de outras virtudes, e que nós, muitas vezes, diante de situações, não passamos de ano, não é? Acabamos nos sentindo ali frustrados porque não conseguimos muitas vezes superar, não é, Francisco? Kátia, é bom que se diga que todos nós estamos num processo, nós somos espíritos perfectíveis, né? O que nós não podemos é relaxar. Exato. Se vamos errar, vamos. Vamos tropeçar? Vamos. Mas nós precisamos nos levantarmos, precisamos cada vez mais, se a minha fé está vacilante, eu tenho que exercitá-la para que ela se transforme, para que se transforme cada vez mais. Aquela fé, né, daqueles primeiros cristãos, a fé de um Gandhi, a fé de uma Madre Teresa de Calcutá, é a mesma fé que está aqui latente em todos nós. Apenas eles exercitaram, eles tiveram mais vontade. Nós precisamos exercitar, nós precisamos nos conscientizarmos que nós somos seres espirituais. Jesus disse, vós sois deuses, tudo que eu faço também podeis fazer. É assumir essa condição de seres espirituais. E, Kátia, de posse de todas essas, digamos, essas virtudes que vão se agregando, nós vamos encontrar também aquela mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós que queremos adentrar nesse mundo regenerado, precisamos trabalhar essa mansuetude, que ela virá lá com esse primeiro talento adormecido. Aí sim, aí nós estamos vendo um Pai de infinita misericórdia justo, porque se a fé é um sentimento inato, congênito, nós nascemos com ela, compete a cada um exercitá-la, desenvolvê-la. Aí sim nós estamos diante de um Pai infinitamente misericordioso. Francisco, estamos encerrando o programa de hoje. Agradecemos muito a você por sua presença aqui, nos trazendo
tantas informações que nos dão esperança de que podemos chegar lá, que vamos chegar lá, através da nossa reforma e da nossa transformação. Muito obrigada. Nós agradecemos, Kátia, a oportunidade e que a gente possa desenvolver essa fé, porque é o caminho para todas as outras. Meus queridos irmãos, desejamos a todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos amparando sempre e Jesus, meigo nazareno, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.